Olá, seja muito bem-vindo ao Evangelho desse dia 18 de outubro, dia em que nós celebramos São Lucas, o evangelista, médico, por isso mesmo, dia do médico hoje. Queremos rezar por todos os médicos, por todos os profissionais da saúde que tanto lutam pela nossa vida e vida em dignidade, vida plena. O Evangelho proposto para o dia de hoje é o de Lucas, capítulo 10, versículo do 1 ao 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e o enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa passagem que nós ouvimos é colocada na festa de São Lucas, justamente para enfatizar o fato de ele ter sido um dos evangelistas. Então, Lucas, ele é o autor do evangelho que recebe o seu nome e também o autor do livro dos Atos dos Apóstolos. Quando nós lemos o Evangelho de Lucas e os Atos dos Apóstolos, nós percebemos uma continuidade. Então, a tradição atribui a autoria desses dois livros do Novo Testamento a São Lucas. Então, o Evangelho de hoje nos apresenta esse aspecto da evangelização, da transmissão de uma boa notícia. A palavra evangelho significa boa nova. E quando Jesus envia esses 72 discípulos nessa missão, que é relatada por São Lucas, a mensagem que eles iam transmitir é justamente essa que nós ouvimos no finalzinho do Evangelho. O reino de Deus está próximo de vós. Ou seja, essa é a boa notícia. Esse é o alegre anúncio. O reinado de Deus em Jesus, que é o próprio Rei, já está no meio deles. Tem um aspecto que é importante salientar. Jesus envia esses 72, 2 a 2. Estamos vivendo o sínodo sobre a sinodalidade, que a Igreja tem debatido muito sobre esse tema, e a palavra sínodo significa justamente caminhar juntos, e Jesus, quando envia de 2 a 2, ensina justamente isso. Ninguém evangeliza sozinho, ninguém faz a vontade de Deus sozinhos, mas nós somos convidados a caminhar juntos, como irmãos, participando e em comunhão. É justamente sobre isso que a Igreja está refletindo com o Santo Padre lá em Roma, sobre os processos de comunhão dentro da Igreja. Como que nós podemos participar e nos envolver na missão da Igreja. Então, rezemos sempre pela Igreja, nesse processo, nesse caminho sinodal que nós estamos vivendo, para que nós possamos crescer nesse aspecto da comunhão. E Jesus envia aqueles 72 à sua frente, aos lugares aonde ele mesmo devia ir. Então, a mensagem não é dos discípulos, mas é do próprio Cristo. Assim, São Lucas
não falou uma coisa sua. Ele foi só um instrumento de Deus para que o próprio Jesus transmitisse a sua verdade, a sua boa notícia. E assim nós queremos também, inspirados no exemplo de São Lucas, contando com a sua intercessão, sermos instrumentos nas mãos de Deus. É um risco quando a gente quer se colocar no lugar de Deus e a gente quer transmitir a nossa mensagem. Que triste, por exemplo, se eu aqui quisesse ensinar algo diferente do que o Evangelho ensina. As minhas ideias, as minhas opiniões, isso não tem serventia nenhuma. Nós que somos chamados a evangelizar, não é a nossa mensagem, mas a mensagem do próprio Cristo que devemos transmitir. Então hoje queremos pedir também a intercessão de São Lucas para que os missionários, os que são responsáveis de pregar essa boa notícia, possam ser fiéis. Que não seja o nosso humano a falar, mas o próprio Espírito de Cristo através de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, sobre também o seu caminho de evangelização, porque pelo batismo você também é missionário. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Glorioso São Lucas, rogai por nós. Que você tenha um dia muito abençoado e fique com Deus.